O fedor das trincheiras era tão marcante que ficou registrado em inúmeros relatos de soldados, transformando-se numa das experiências mais traumáticas da vida na frente de combate. As trincheiras eram valas longas, cavadas às pressas, que se estendiam por quilômetros. Ali, milhares de homens eram obrigados a viver durante semanas ou até meses, sem qualquer estrutura de higiene. A chuva constante transformava o solo em lamaçais profundos, onde a água se acumulava sem escoamento. Os soldados passavam dias inteiros com os pés encharcados, mergulhados em água suja, misturada com restos de comida e resíduos humanos. Essa lama já exalava um odor próprio, e a situação só piorava quando se misturava com outros elementos. Não havia casas de banho adequadas. Muitas vezes, os soldados faziam as suas necessidades em latrinas improvisadas, buracos cavados nas próprias paredes das trincheiras. O problema é que, com o tempo, esses buracos enchiam-se e o cheiro de fezes e urina espalhava-se pelo ar, tornando-se impossível de ignorar. E quando os combates eram intensos, nem sequer havia tempo para cavar novos espaços. Muitos simplesmente aliviavam-se no próprio chão da trincheira. A comida também era um problema. As rações eram basicamente enlatados, pão duro e algumas conservas. O que não era consumido imediatamente acabava descartado ali mesmo, jogado na lama. Ossos, restos de carne e pão rapidamente entravam em decomposição, atraindo nuvens de moscas. Esse cheiro de comida estragada misturava-se ao ambiente já insuportável. Mas nada se comparava ao fator mais terrível: os corpos em decomposição. As trincheiras estavam tão próximas da linha de combate que muitas vezes os soldados mortos ficavam ali mesmo, ao lado dos vivos. Nem sempre era possível recolher os corpos imediatamente. O risco de sair ao campo aberto era enorme. Então, muitos cadáveres ficavam dias ou até semanas largados na lama. Alguns eram parcialmente soterrados por deslizamentos de terra ou simplesmente deixados nas laterais da trincheira. Com o tempo, os corpos apodreciam, inchavam, libertavam líquidos e cheiros que invadiam todo o ambiente. Os ratos, que se multiplicavam em números assustadores, alimentavam-se desses cadáveres, espalhando ainda mais o fedor e doenças. Soldados relatavam que o cheiro impregnava tudo: as roupas, o cabelo, a pele. Mesmo quando conseguiam sair da linha de frente por alguns dias, tinham a sensação de que aquele odor continuava preso às suas narinas. Alguns diziam que era impossível comer sem sentir náusea, porque o cheiro de podridão e de fezes se misturava a cada refeição. Outros relatavam que, ao fechar os olhos para tentar dormir, a primeira coisa que sentiam era aquele ar pesado, úmido, impossível de escapar. Esse detalhe quase nunca aparece nos livros de história, mas mostra o nível de desumanização que os soldados viviam. O campo de batalha não era apenas uma luta contra balas e bombas, mas também contra a própria natureza e contra as consequências do corpo humano em condições extremas. Viver em meio à morte e à decomposição tornava cada dia um tormento psicológico, além do sofrimento físico. O fedor das trincheiras era mais do que um cheiro. Era um lembrete constante da fragilidade humana em meio à guerra. Viver mergulhado nesse ambiente fétido não era apenas uma questão de desconforto. O fedor constante das trincheiras tinha impactos diretos na saúde física e mental dos soldados. Fisicamente, o primeiro grande problema era a propagação de doenças. A falta de higiene e a convivência com dejetos humanos transformavam as trincheiras em um terreno fértil para bactérias e vírus. Diarreias e disenterias eram comuns, enfraquecendo os soldados e tornando-os vulneráveis a outras infecções. Além disso, os piolhos eram uma praga constante. Eles proliferavam nas roupas raramente lavadas e provocavam coceiras insuportáveis, feridas e infecções na pele. Outro inimigo invisível era o chamado pé de trincheira.
Passar dias com os pés imersos em lama fria e água estagnada causava inchaços, feridas abertas e, em casos graves, gangrena. Muitos soldados chegaram a perder membros devido a essa condição. Imagine a cena. Um homem tentando sobreviver em combate, mas ao mesmo tempo tendo que lidar com a dor constante causada apenas pelo ato de estar de pé. Mas, se os problemas físicos já eram graves, os efeitos psicológicos talvez fossem ainda mais devastadores. O cheiro da morte, da podridão e da sujeira tornava-se parte da mente dos soldados. Muitos relatavam crises de ansiedade, insônia e até alucinações relacionadas ao odor. Para alguns, o simples ato de respirar era um gatilho para lembranças traumáticas. E mesmo após o fim da guerra, veteranos carregaram esse trauma consigo. Alguns afirmavam que nunca mais conseguiram se sentir verdadeiramente limpos. É preciso lembrar que, no início do século XX, não havia a compreensão moderna de saúde mental. Síndromes como o chamado choque de guerra, que hoje identificamos como estresse pós-traumático, eram vistas como sinais de fraqueza. Assim, soldados que desabavam emocionalmente por causa do ambiente insuportável eram muitas vezes tratados com desprezo ou até punidos. O cheiro, portanto, não era apenas um detalhe incômodo. Ele funcionava como um agente psicológico de tortura, uma lembrança constante de que a morte estava sempre por perto. Viver num espaço onde cada inspiração trazia o odor da decomposição, da doença e da miséria corroía lentamente a resistência dos homens. E quando a mente começava a ceder, o corpo também se tornava mais vulnerável. Há relatos de soldados que, após semanas nas trincheiras, simplesmente não conseguiam mais comer. A associação entre o cheiro de carne apodrecida e a comida que tinham nas mãos era tão forte que o estômago rejeitava o alimento. Isso levava a fraquezas ainda maiores, que os deixavam incapazes de lutar ou até mesmo de se defender das doenças. Esse lado menos contado da guerra mostra como o inimigo não era apenas o exército do outro lado, mas também o próprio ambiente. A trincheira era uma prisão a céu aberto, e o fedor era uma arma invisível que destruía lentamente corpo e mente. Se o cheiro das trincheiras destruía a saúde física e mental dos soldados, ele também se tornou um símbolo do que a Primeira Guerra realmente foi: uma experiência de degradação humana em todos os níveis. O fedor não era apenas resultado da falta de higiene ou da presença de cadáveres. Ele representava a essência de uma guerra em que milhões de jovens foram arrastados para um cenário onde a vida perdeu o seu valor. Esse cheiro era, de certa forma, a assinatura invisível da guerra. Cada soldado que passou pelas trincheiras guardou na memória esse detalhe que não aparece em mapas ou relatórios militares, mas que marcou profundamente o espírito humano. Para muitos, o fedor era pior do que o medo das balas, porque ele estava sempre lá, a cada segundo, em cada respiração. Era impossível escapar. Ao recordar esse lado menos falado da Primeira Guerra, conseguimos compreender a guerra não apenas como um conjunto de batalhas, mas como uma experiência de sofrimento diário. Não eram só os tiros e explosões que torturavam os soldados, mas também o ambiente, o silêncio da noite interrompido por gritos, os ratos correndo sobre os corpos e o cheiro da morte que nunca se dissipava. Esse ambiente corroía a moral, transformava homens em sombras de si mesmos e deixava cicatrizes que perduraram muito depois de o conflito ter terminado. É curioso pensar como esse detalhe aparentemente menor, o fedor, pode nos ajudar a entender a verdadeira dimensão da guerra. Mais do que números, datas e estratégias, são essas pequenas grandes realidades que mostram o preço humano pago nos campos de batalha. Quando falamos do cheiro das trincheiras, não estamos apenas a falar de um ambiente desagradável.
Estamos a falar de uma guerra que transformou o mundo e deixou marcas profundas em toda uma geração. E se você gostou de conhecer esse lado esquecido da história, não se esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. Aqui você vai encontrar mais curiosidades, fatos surpreendentes e histórias marcantes sobre guerras e momentos históricos que moldaram o mundo. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e continue comigo nessa jornada pelo passado.